Boston City e Santa Cruz de Contagem no estádio JK, levantando a galera aqui, o Boston, neste sabadão de vitórias. O primeiro sub-17 comandado por Bruno Almada, 2-1, e o segundo por Guilherme Otti, sub-15, 3-0. Realmente as equipes tanto do sub-15 e sub-17 fizeram bons jogos e a gente conseguiu sair com um resultado positivo nas duas categorias. Isso é muito bom, né? Para a equipe que vem aí realmente fazendo o seu papel muito bem, sendo aí a equipe caçulinha desse campeonato. É um projeto novo, né? O Boston está chegando agora no Brasil, na cidade de Manhuaçu, a nossa primeira competição. Eu acho que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem as dificuldades naturais de qualquer equipe, a gente tem feito um papel de honrar bem a camisa, honrar bem a cidade, e principalmente em casa nós temos feito os bons jogos. Duas vitórias bastante comemoradas aqui, e o torcedor tem que ter essa paciência, né? Particularmente no Sub-17 a gente enfrentou uma grande equipe, né? O líder do campeonato, com uma pontuação até bastante positiva em relação aos adversários. Foi um jogo muito difícil e o que mais me deixou satisfeito foi que em nenhum momento a gente correu qualquer perigo de ter perdido o jogo ou ter tido um resultado negativo. A equipe foi muito bem. Talvez tenha sido o nosso principal jogo, o melhor jogo na competição. Eu acho que a gente está numa crescente bastante positiva e tenho certeza que a gente vai fazer uma boa competição nesse retorno do octogonal. Já no domingo foi diferente. Terceira divisão veio e trouxe Boston City juntamente com o Patrocinense e não teve tanta sorte assim. Começou ganhando, mas depois perdeu por 3-1. Primeiro tempo nosso, segundo tempo da Patrocinense, só que o Patrocinense fez 3 gols e a gente fez um só. Porque infelizmente a gente teve que improvisar as situações. Eu tive 2 jogadores por lesão, né? Um está com suspeita de rompimento de ligamento de joelho e o outro teve um problema estomacal. Então eu fui obrigado a fazer 2 substituições logo no primeiro tempo. Então me deixa com uma possibilidade só. E aí depois da expulsão do Arthur, a imaturidade, né? Na verdade o juiz expulsou de forma correta, imaturidade, e aí a gente acabou perdendo. Mas o jogo estava igual, o primeiro tempo igual, lá e cá. E a Patrocinense no segundo tempo se aproveitou do um homem a mais, 2 homens a mais para poder ganhar o jogo. Um time que poderia estar numa situação melhor, porque o que mostrou nessa parte de hoje, né? Todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Mas infelizmente o que acontece é o seguinte, a gente fica limitado na hora que a gente tem que fazer uma mudança. Então quando a gente faz 2 mudanças logo no primeiro tempo, por contingência de contusão, porque tinha um time montado, time numa situação boa montada, mas infelizmente eu tive que fazer as 2 substituições e me atrapalhou muito. Eu fiquei com uma só para fazer, para tentar equilibrar o jogo depois da expulsão. Então, depois da expulsão, o jogo ficou muito complicado e a substituição da Patrocinense foi para melhor e a minha teve que ser para arrumar o time. Mas é isso, a nossa proposta, é sofrimento, é complicado porque eu tenho um nome a preservar, são 29 anos de carreira. E é muito chato, mas continua o trabalho, esses meninos vão aprender. Talvez se não houvesse feito aquela falta ali, quando o jogo estava 1-1 ainda, a gente poderia estar trabalhando contra o adversário da mesma forma, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Primeiro tempo, substituições, obrigado a fazer e fiquei muito limitado nas substituições. E a Patrocinense mereceu o resultado do segundo tempo. O Patrocinense não fez um grande jogo, a verdade é essa, mas mostrou-se uma superioridade no segundo tempo, principalmente da metade, né? Melhorou bastante, né? Sim, a gente promoveu algumas mudanças, né? Pensando em ganhar o jogo. Independente se nós perder de 1-0 e perder de um resultado mais amplo, para nós tanto fazia. O que nós precisávamos era um resultado positivo. E foi isso que nós buscamos. Tirei um lateral, porque não só porque eles perderam um jogador, tirei um lateral, coloquei um atacante. Fizemos no primeiro tempo ainda uma mudança de lado do Biju com o Joilson, deu resultado. Foram 2 peças, 2 momentos interessantes que a gente conseguiu dar um pouquinho mais de volume pro jogo, não só porque o Joilson por dentro ele produz mais, na realidade foi isso. E também parabenizar o time do Boston, que é uma moçada guerreira, um time, né, uns meninos que se entregaram, dificultou muito para nós, mas graças a Deus a gente conseguiu o resultado e nós continuamos vivos na competição. O Thales, agora tem que valorizar também a questão do Oscar, né? Entrou no decorrer da partida, fez um gol, deu passo pro segundo também. Pra vocês terem uma ideia, o Oscar lá na concentração, ele nem vinha para jogo.
A gente conversou e na última hora, no último momento, ele veio para o jogo. E ele é um jogador fundamental para nós, né? É um jogador que finaliza. Eu já trabalhei com o Oscar, já é o 3º ano que eu estou junto com o Oscar, né? Eu conheço o potencial dele. É um garoto que já deveria, sabe, o futuro dele é maravilhoso. Com certeza ele vai subir degraus aí. E tomara que seja com a gente, né? E falando do Oscar, hoje também foi eleito pelo melhor da partida aqui, pelo troféu do Bola na Rede, que a gente tem acompanhado o Campeonato Mineiro aí. E a gente tem a premiação do Bola na Rede, foi eleito o melhor da partida. Jogou bem, fez uma assistência e um gol. Realmente vocês foram felizes em dar o troféu para ele, porque realmente ele fez a diferença. E as substituições suas também fizeram efeito, né? Que o time estava num patamar no primeiro tempo, no segundo tempo foi outra equipe totalmente diferente. Sim, a substituição ela é cirúrgica, né? A gente não podia errar de maneira alguma, não só pelo potencial do nosso adversário, que estava nos dificultando muito, mas eu com o meu auxiliar, a gente foi trocando ideia e no momento certo a gente fez as trocas necessárias e graças a Deus deu resultado. Os 2 jogos pela frente, 6 pontos de disputa. Continua daquela situação, né? Vencer ou vencer, né? Não, vencer ou vencer, não importa para nós quem quer que seja o adversário. O próximo adversário nosso é o Coimbra. O Coimbra me parece que é o líder do campeonato. Não tem nada a ver. A bola é redonda aqui, redonda lá. Nós vamos com a mesma mentalidade, ou seja, de ganhar o jogo lá e depois decidir com o Araxá aqui em casa. O Lucas demorou muito a equipe da Patrocinense para conseguir ter essa gana por vitória também, porque nos primeiros jogos a equipe até buscava, mas esbarrou muito naquelas questões de falta de chegar ali, né, marcar o gol. Você vê que demorou um pouco isso aí, o pessoal teve que balançar já na reta final do campeonato. Então, a gente perdeu uma grande oportunidade de somar vários pontos no início do campeonato, nas 3, 4 primeiras rodadas, devido ao problema do nosso elenco, né? A gente tem que ser claro, é óbvio, todo mundo viu isso, que nós tivemos dificuldade, não problema administrativo, né? Que a gente não conseguiu trazer alguns atletas. Inclusive tinha alguns atletas com nós lá no CT, junto com nós, treinando com nós, mas sem condição de jogo devido ao problema de transferência, uma série de coisas. No momento que a gente conseguiu, né, resolver esse problema e foi agregando, a gente foi subindo na competição. A gente sabia do que precisávamos, sabia quais as posições e infelizmente foi problema mesmo administrativo, né? Porque não é fácil hoje você trazer, por exemplo, o Diego. Tinha transferência, uma série de coisas, falta documento, quanto maior empenho que nós tivéssemos, né? Sempre tem um atraso e foi isso que ocorreu. A gente que estava acompanhando lá de cima, filmando tudo, a gente percebeu algumas falhas do juiz. Não sei se você percebeu aqui embaixo, impedimento e outras coisas mais, né? Pois é, a gente vai ficar falando de arbitragem, eu não gosto, eu já falei mais de 30 vezes, o negócio de arbitragem não é um trabalho que tem que ser feito depois do jogo, reclamar, isso é um trabalho preventivo que a gente está aprendendo antes do campeonato, a gente tem que fazer, não para a gente ser favorecido ou nada, é um trabalho preventivo que todo clube faz, a gente está aprendendo. Então, para mim, comentar a arbitragem é complicado. Infelizmente, eu tive que fazer 2 substituições no primeiro tempo ainda por contingência de contusão. Então, o Ryan passou muito mal e o Vitor teve a gente tá vendo aí qual é o tipo de lesão que ele teve no joelho. Infelizmente, no lance, a gente dominou o primeiro tempo, a gente fez um primeiro tempo muito bom, mereceu sair 1-0 e aí voltou o segundo tempo, a gente sofreu o gol e depois da expulsão, numa temperatura dessa e jogando contra um time que tem capacidade, que tem bons jogadores, fica muito difícil. Assim mesmo, a gente ainda estava conseguindo. Agora, é muito difícil controlar. Esse time não tinha levado cartão vermelho até agora. É muito difícil controlar quando acontece isso que você falou. Você sente que a arbitragem, né, tem uma certa situação que é complicada. Mas a gente está aprendendo. A gente vai aprender que um dia, quando a gente estiver bem forte, a arbitragem não vai chegar aqui e fazer o que ela faz, principalmente nos jogos que a gente está participando aqui. O descontrole do jogador, eu peço para ele não descontrolar, mas é muito difícil, eu já estive lá dentro, é muito difícil você evitar que o jogador não tome uma atitude como tomou, infelizmente. E o cartão, tem outro aspecto também, o cartão não era pro Arthur, o cartão era pro outro jogador e ele deu pro Arthur. O primeiro cartão amarelo não era pro Arthur, ele deu pro Arthur. Ele errou. Então é isso, mas vou ficar falando aqui de arbitragem não. A gente está passando por um momento em que a gente tem que ter muita tranquilidade, muita cabeça no lugar. O time fez um bom primeiro tempo, a estreia do Daniel muito boa. O Apodi jogou, pôde jogar.
A gente vai colocando jogadores, vai tentando, vai fazendo. E infelizmente o resultado não vem. E a gente tem que aí terminar essas 3 partidas.